Olá, igreja, sejam bem-vindos ao nosso culto, primeiro culto de abril. Estamos aí nesse nosso novo modelo de culto, mas espero que você esteja conosco, cultuando a Deus e louvando dessa forma. É a nossa forma de nos reunirmos. Então, eu queria começar lendo um versículo aqui, segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 18, diz assim: cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, agora e para sempre. Amém. Nós temos o alvo sempre nas nossas vidas, ou devemos ter, de crescimento. E eu vejo que esse momento que estamos vivendo no país e na igreja é um momento de crescimento. É um momento para nós sermos mudados por Deus. Alguém já disse recentemente que nunca mais seremos os mesmos. Depois dessa fase, nós estamos avaliando valores, estamos conhecendo nossos parentes em casa melhor, nos conhecendo melhor como nós nos estressamos facilmente, muitas vezes. Mas a verdade, outra pessoa colocou que realmente a gente não muda tanto. Se a gente não colocar um propósito muito forte. Eu já notei que o ser humano muda muito gradualmente. Agora, eu gosto de celebrar mudanças na minha vida e na vida dos outros, porque qualquer mudança é bênção. Mas pense, medite nesses dias e coloque propósitos. Bota até no papel, nas suas listas no celular, mas coloque propósitos. Faça um pequeno jornal daquilo que você aprendeu. E você não vai querer esquecer. Você vai querer crescer na graça, no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Ele é o nosso alvo. Então eu desejo isso para todos nós. Eu desejo uma semana boa. E quero que cada um esteja assim, orando uns pelos outros, servindo a Deus, não deixando de servir a sua família, a sua comunidade de alguma forma. Existem formas criativas de ser bênção. Para nós, para eu e Márcia, a semana está correndo rápido. Toda semana agora em casa a gente está notando que a gente não deixa de ter o que fazer. Então a gente pode se ocupar fazendo as coisas do reino de Deus, buscando ser bênção na vida das outras pessoas. E isso tem muitas formas de nós fazermos isso. Então eu gostaria de orar por você, orar pelo nosso culto, e que nós possamos ter um momento muito especial nos louvores, na mensagem do pastor David, e que a graça de Deus possa residir em cada lar, cada vida da nossa amada igreja. Oremos. Senhor Deus, nós queremos te agradecer por esse dia de domingo, em que nós podemos chegar diante de Ti, como igreja, celebrando a Tua pessoa, celebrando a bondade de Deus em nossas vidas. E sabemos que nada chegou de surpresa para o Senhor. Pedimos que nós possamos fazer os ajustes necessários e termos um momento de reflexão sempre durante o dia para estarmos mais próximos a Ti, Senhor, e crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Que seja o nosso alvo, que seja o nosso desejo, seja com qualquer um que esteja ouvindo agora, que talvez está passando por outras dificuldades, ou dificuldades relacionadas a esse momento que vivemos. Que eles possam olhar para Jesus, que possam olhar para a Sua palavra, Senhor, e possam achar o conforto, o encorajamento e a paz que tanto necessitam em suas vidas. Nós te oramos agradecidos, no nome precioso de Jesus. Amém. Deus nos abençoe. Vamos lá, então, dar sequência ao nosso culto. Signs of
como estão? Espero que estejam bem. Estamos fazendo os ajustes agora de vida e sei que, pelo menos para mim, é difícil, não é fácil estar aqui pregando para uma sala vazia, mas eu estou feliz que vocês estão assistindo aqui e eu queria falar hoje sobre este tempo, as dificuldades que a gente está passando e como é que devemos reagir a essas dificuldades, pois não é fácil, né? E a gente vai ver hoje uma história na Bíblia, a história de José, e ver sobre ele, sobre a reação dele e talvez tirar umas ideias da vida dele de como devemos reagir a essa situação. Então, vamos para Gênesis capítulo 37. A gente vai ver o resumo da história, pois é uma história bem comprida. Acredito que a maioria de vocês conhecem já. Então, no capítulo 37, Jacó está com os 12 filhos dele e José tem 17 anos. Quando começa essa história, ele já tem sonhos sobre o futuro que pessoas vão curvar diante dele, que a família acha bem estranho. Ele já tem uma túnica especial que o pai lhe deu por conta de ser o preferido, o filho preferido dele. Os irmãos dele estão com ciúmes, estão pastoreando as ovelhas longe de casa, e José foi falar com eles, longe do pai. De longe os irmãos vejam ele e eles dizem: esse sonhador, vamos matar ele. Então, logo cedo na vida de José, Deus mostra graça. E Rubem, ele não deixa matar. Ele simplesmente diz: não, vamos jogar no poço e depois a gente vai ver, porque ele ia resgatar José mais tarde. Só que, no entretanto, vem uma caravana de primos dos israelitas e os irmãos vendem José para ser escravo no Egito. Então, que coisa! Mas como o resto da Bíblia, a gente vê essa graça de Deus, que são dificuldades sim, mas Deus mostra a graça, e também a gente vê uma reação de José. Ele é escravo ou prisioneiro de 17 anos até 30 anos de idade. Então, é uma época de crescimento de José, com certeza. Crescimento através de ficar no fundo, ficar no poço, digamos, na lama. E nós no bairro entendemos o que é ficar na lama, não é coisa boa. Então, José é escravo no Egito com Potifar. E a gente vê a reação de José aqui, porque como escravo poderia ficar triste. Ele era um nobre, né? E ele tinha condições, eles tinham escravos. Eles tinham, não sei se tinham escravos, mas não era acostumado com essa linha de trabalho, digamos. Mas José tem uma reação boa e ele decide crescer, ele decide trabalhar bem. Até Potifar percebe que tudo que José toca é abençoado por Deus. Então, logo, o cargo fica maior, a carga fica maior para José. Mais responsabilidade, até ele fica à frente da casa inteira de Potifar. Foi José que preocupava com todas as coisas e não Potifar. Então,
a reação de José aqui é ótima. E depois a gente vê em capítulo 39 que José era atraente, era muita gente boa, né? E a mulher de Potifar queria José. E José é um exemplo do que fazer para resistir tentação. A gente vê que ele reconheceu o pecado, reconheceu a lei de Deus. Ele sabia, já tinha a lei? Não tinha a lei, mas ele sabia a lei moral de Deus. Bem interessante isso. E reconheceu, depois ele evitou ficar perto do pecado, nem queria ficar perto. E depois ele fugiu da tentação. Então é um exemplo, né, de reconhecer o pecado, evitar ficar perto do pecado e foge do pecado. A gente precisa fazer a mesma coisa. Então ele, como exemplo, né, recebe o grande prêmio, né? O grande prêmio de prisão, porque a mulher acusa ele e é José que vai para a prisão. Então José, que começou como escravo, teve uma reação boa. Agora o que ele recebe? Tempo na prisão. Que coisa, né? Mas a reação dele é como? A gente não sabe exatamente quanto tempo levou para ele levantar e trabalhar bem, mas a gente vê que pelo menos com o tempo, pode ser que fosse imediata, eu não sei, mas a Bíblia não fala que ele fez alguma coisa errada, só fala coisa boa sobre José. Então ele tem uma reação boa e de novo, dentro da prisão, ele recebe cada vez mais responsabilidades, porque eles percebem que ele é um homem de responsabilidade, provavelmente reconhecem que ele não merecia isso, apesar de todo mundo na prisão não é culpado, então não sei como ficou naquela época isso, mas a atitude dele não desanimou no longo prazo. Eu estava assistindo um vídeo essa semana, acredito que já tem um videozinho que foi traduzido de um marinheiro falando sobre fazer a cama. Ele diz, começa seu dia em fazer sua cama, é uma tarefa pequena. E esse vídeo usa aquele papo como fundo, mas é um cara que está na quarentena, está dentro de casa. Aí ele dorme até tarde, não faz nada e tal, e de repente ele está no YouTube assistindo o vídeo e ele vê esse papo. E o cara diz, começa com sua cama, depois vai virar outras tarefas. E depois você vai ter uma satisfação de fazer muita coisa. E eu achei bem bacana este vídeo e a motivação que deu para fazer as tarefas. Então eu estou fazendo a cama pela manhã, né, e dá para fazer outras tarefas que a gente tem para fazer, outras coisas. E espero que com este tempo podemos ter uma reação boa de ver, sim, eu tenho que ficar dentro de casa, mas o que eu posso fazer? O cara no vídeo ligou para pessoas, ele digitou, ele fez, não sei exatamente, no computador, trabalhando, mas ele estava fazendo coisas e não só ficando de preguiça em casa. Então, era legal ver este vídeo e pode ser que eu posto, eu acho, depois para compartilhar com vocês. Mas depois de um tempo na prisão, ele está ajudando e chega 2 homens do palácio.
o copeiro e o padeiro. E ele interpreta os sonhos desses caras. E ele pensa, puxa, uma interpretação era o copeiro voltar para o trabalho, dentro do palácio, com o faraó. Aí José diz, lembre-te de mim, quando for para o palácio. E o último versículo de capítulo 40 diz, o chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José, ao contrário, esqueceu-se dele. E o próximo versículo, que é capítulo 41, diz, ao final de 2 anos, então passou 2 anos, então José, finalmente talvez seja minha chance, alguém vai lembrar, e passou mais 2 anos. O que Deus está fazendo na minha vida? Então, imagine que a gente faz tudo certo na quarentena e demora mais. Já passou 2 semanas, né, da quarentena, mas estão pedindo mais. Qual vai ser a nossa reação? Será que a gente vai reagir bem? Então, depois de 13 anos de miséria, José é chamado para o palácio quando o faraó tem um sonho que não é interpretado, e o copeiro lembra de José. Aí ele chega no palácio e interpreta, e depois dá um conselho bom, e ele diz, faraó, consegue um homem que vai gerenciar estes 7 anos de fartura, e para poder depois gerenciar os 7 anos de fome. E Faraó percebe a sabedoria de José. Acredito que José leu Provérbios, só para vocês saberem. Isso é brincadeira, Provérbios não foi escrito ainda, mas José teve sabedoria. Faraó reconheceu e contratou José. Ele diz, vai ficar segundo no comando do reino no Egito. Então, que diferença, ele vai de escravo para prisioneiro e de repente ele está segundo em comando no governo. Sabe, ele acaba salvando o mundo do fome através dessa interpretação e através desse gerenciamento. Como é que aprendeu a gerenciar? Como escravo, como prisioneiro. Ele salva nem só o mundo, mas a família faz parte do mundo. Mas eles especificamente foram até José e curvaram diante dele, mas ele salva eles também, por conta da vida em que ele teve uma reação boa. Então, por que será que eu estou falando dessa história? Aqui são algumas ideias. A gente tira primeiramente que Deus é soberano. Deus é soberano, Ele está no controle. Ele sabia o que ia acontecer com José, permitiu que acontecesse, e Ele tinha um plano mesmo para o mal que os irmãos tinham feito. Salmo 115, versículo 3 diz, o nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Então Deus faz o que quer. Ele é soberano e na sua vida Ele vai fazer o que Ele quer na sua vida. Mas a gente vai ver que é para seu bem. Provérbios 19, versículo 21, muitos são os planos no coração do homem. A gente tem nossos planos, né? A igreja teve planos de reunir nos domingos juntos. Este ano a gente tinha planos para Páscoa, e o que acontece? O que prevalece é o propósito do Senhor. Então Deus tem outros planos, e acredito que os planos de Deus são maiores do que os nossos. Mas a gente precisa ter reações boas
para o que Deus está fazendo. Então Deus é soberano. 2, a gente passa por dificuldades. José tinha que passar por dificuldades, faz parte da vida. E não só ele, né? Quantas pessoas passam na Bíblia, tinha que passar por dificuldades. Jó, ele tinha muitas dificuldades. Abraão, Isaac, que não podiam ter filhos por um tempo, passaram por dificuldade. Davi, a gente recebe muita calma, muitas palavras boas que nos ajudam. Onde? Nos Salmos. Por que tem os Salmos? Porque Saul estava perseguindo Davi. Se Davi não fosse perseguido, a gente não ia ter a maioria dos Salmos, né? Ele tinha que passar por dificuldades para dar conforto para outras pessoas. A gente vê que as dificuldades nos moldam. Tiago 1, 2 e 3 diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, versículo 4, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Então, Deus tem tribulações, e a gente pode ter alegria nisso, porque Ele está fazendo uma obra, Ele está nos amadurecendo, e a gente precisa disso. Já sabem, Romanos 8, né? Que tudo sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Então, o alvo de Deus para nossas vidas é que nós sejamos como Cristo, Jesus Cristo, e Ele vai nos botar no fogo para nos afinar, para ser mais como Cristo. E a gente pode, como o Tiago fala, ter grande alegria porque Deus achou bom mexer na sua vida. Mesmo que seja difícil. Poxa, Deus, por quê? Porque eu te amo. Eu quero que você seja como Cristo. E a gente pensa que é difícil a vida no fogo, mas olha a vida quando Deus não está agindo na sua vida. Olha o que passa na sua vida quando tem relacionamentos quebrados. Foi fácil aquele relacionamento que desmanchou? Por quanto tempo chorou? A gente passa por essas coisas, e não estou dizendo que todo relacionamento é assim, mas quantas vezes no nosso pecado a gente estraga a vida? Muitas, porque o salário do pecado é a morte, destruição. Pecado não traz coisa boa, e Deus quer tirar este pecado da nossa vida. É o amor de Deus para nós que faz isso. E temos que ter uma atitude positiva, uma reação boa, não só por nós, né? Nos ajuda, mas também para aqueles que estão ao nosso redor. A gente vê em Filipenses 2, 14 e 15 um mandamento e um resultado. Diz: façam tudo sem queixas nem discussões. Pare de reclamar, pare de discutir com todo mundo no WhatsApp, no Face. Pare com isso, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Podemos brilhar, as pessoas podem ver Cristo em nós, podemos ser diferentes. E o que leva pessoas vejam isso e querem conhecer Deus, querem conhecer Cristo, porque você não está reclamando com o resto do mundo. Agora, você está reclamando com o resto do mundo?
durante este tempo? Você é igual, você está preocupado como o resto do mundo? Você está com medo como o resto do mundo? Mude-se. Porque a gente tem uma grande chance de destaque, de ser diferente, de ser um exemplo para o mundo. E a gente vê reações boas de cristãos no mundo inteiro. Eu ouvi da China que foram os cristãos servindo o próximo, que foram exemplos durante este tempo difícil. A gente também pode ser diferente. A gente vê na vida de José que Deus queria salvar o mundo e queria usar ele. E sabe que isso é verdade para você também? Deus quer salvar o mundo e ele quer te usar. Mas você tem que concordar com isso. Tem que ser diferente. Tem que deixar Deus transformar a sua vida. Se você está igual como o resto do mundo, será que Deus vai te usar? Difícil, mas ainda usa, porque Deus é soberano, graças a Deus. Mas a gente também pode ajudar com ter reações boas. Você já pensou como Deus pode te usar nessa hora para ajudar aqueles ao seu redor? Já pensou sobre isso? Deus quer me usar. Quer usar o amor que eu tenho para Deus e para o meu próximo. Quer usar isso para a glória dele. Já pensou? Que coisa boa, né? Deus não é bom? E é isso, gente, que eu tenho. Deus é soberano. A gente passa por dificuldades, mas as dificuldades vão nos moldar. E temos que ter uma atitude positiva, ser um exemplo, e Deus quer salvar o mundo e quer te usar. Deixe Deus te usar. Senhor Deus, obrigado por este tempo junto com meus amigos da Koinonia, os outros amigos que estão escutando. Senhor, que a gente possa fazer parte da tua obra juntos. Obrigado por essa oportunidade, Senhor. A gente não merece, mas o Senhor nos usa mesmo assim. Ai, que coisa, Senhor. Obrigado que Tu és soberano, Senhor. A gente pode confiar em Ti, porque Tu és bom. E que a gente possa ser exemplos, possam ser luzes que brilham nessa comunidade de Arco Verde, Senhor. Nós te amamos e tudo isso pedimos em nome de Cristo. Amém. Deus te abençoe. Nesses dias de desespero, incerteza e medo salvação eu creio em Ti, acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que luz vida nova traz, acredito na cruz de Cristo, e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreu.